Gente, imagina o seguinte, o Doutor Destino, ele venceu, mas não venceu só os Vingadores, ele venceu a realidade inteira. Pegou os pedaços dos universos que colidiram, moldou tudo do jeito que sempre sonhou e criou um mundo completamente novo. E o pior, praticamente ninguém faz ideia disso. Todo mundo acredita que aquele mundo sempre existiu, só que essa mentira começou a desmoronar quando alguns personagens perceberam que existe alguma coisa muito errada. E é justamente isso que a gente vai ver hoje, porque um rascunho inicial de Vingadores Guerra Secretas acabou de vazar e se ele estiver certo, ele muda completamente a forma como a gente tem que enxergar esse filme. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa. Bom, vamos lá galera, pra gente conseguir entender toda essa história logo de cara, a gente precisa primeiro explicar pra vocês como é que funciona esse Battle World que tanto falam por aí. Segundo esse possível rascunho, um ano depois das incursões, o Doutor Destino junta os pedaços dos universos que sobraram e cria uma única realidade. Só que a verdade mesmo é que ele faz muito mais do que apenas isso. O Victor, na verdade, ele literalmente reescreve a história de todo mundo. Pra quem vive ali, nunca existiu outro universo. Cada personagem ganha uma nova história, uma nova função e acredita que aquela sempre foi a única realidade possível. É como se o Doom tivesse dado um reset no multiverso inteiro. Só que como toda mentira, essa daí também deixou seus rastros. A verdade mesmo é que nem todo mundo esqueceu quem realmente é. Os três Homens-Aranhas continuam lembrando da realidade original. E eles não estão sozinhos. O Namor, Reed Richards, Wolverine, Jean Grey, Visão, She-Hulk, Sentinela e os Jovens Vingadores também preservaram essas memórias. E é aqui que a gente tem nascendo a Resistência. É isso aí, pique Star Wars, tá ligado? Só que aí que tá, galera. Esse pessoal, a Resistência, eles acabam descobrindo uma verdade muito assustadora. O Doutor Destino não é apenas quem governa o Battle World, ele é quem mantém esse mundo funcionando. Segundo o vazamento, Victor roubou o poder do Loki e usa essa energia para sustentar toda essa realidade. E isso muda completamente o papel do Deus da Trapaça dentro dessa história. É justamente por isso que a Resistência percebe que atacar o Doom de frente seria um erro. O que eles precisam fazer é enfraquecer o mundo dele primeiro. Então o que acontece é que os heróis começam a agir escondidos, viajando pelos diferentes domínios do Battle World em busca de pessoas que estejam recuperando as suas memórias. E por incrível que pareça, isso funciona. Tem galera que ainda lembra da vida antiga. Aos poucos, cada vez mais personagens começam a perceber que aquela realidade não faz sentido. O Battle World começa a rachar por dentro. Só que conhecendo o Doutor Destino, a gente sabe que ele não é bobo nem nada, né? A verdade mesmo é que Victor sabia que poderia acontecer uma verdadeira rebelião cedo ou tarde. E é justamente aqui que a gente tem a escala desse possível roteiro ganhando proporções enormes. Segundo o vazamento, ele comanda um exército inteiro de Thors. E além deles, o Doutor Estranho lidera um grupo de bruxas usando parte do poder roubado do Loki. A Helena Belova também se torna uma das personagens mais importantes do novo governo e o Sentinela permanece preso o tempo inteiro. Mas pra mim o que mais chama a atenção nessa descrição que acabou sendo revelada é o que acontece com o Steve Rogers, porque o caso dele é bizarro. Diferente de quase todo mundo, o Steve não teve suas memórias apagadas. E isso não foi por acidente. O próprio Doutor Destino fez questão de que o Capitão América continue lembrando da antiga realidade. Só que ele não fez isso porque ele gosta do Capitão América. Muito pelo contrário. Ele fez isso porque ele quer que o Steve veja todos os dias que ele perdeu, que todo mundo que ele jurou proteger desapareceu e que ninguém mais lembra dele como antes. E enquanto isso, o Victor construiu a vida que ele sempre quis. E isso meio que seria uma forma de derrotar o Steve, humilhar ele, sem precisar ficar levantando um dedo sequer. Só que mesmo com tudo isso acontecendo, a gente ainda tem a Resistência e não, eles não desistem. A She-Hulk reúne os Hulks espalhados pelo Battle World. O Deadpool começa a devolver as memórias do exército de Thors. E ó, a minha teoria sobre essa parte aí do Deadpool devolvendo as memórias dos Thors, aí sim a gente vai ter o motivo do porquê o Thor tá chorando, hein? Será que a gente vai ter? Caraca, finalmente a resposta? Eu acho que é esse momento, hein? Depois disso, a gente tem também os Jovens Vingadores se unindo aos Mutantes, enquanto o Homem-Aranha do Tom Holland organiza a Resistência em Nova York. Ao mesmo tempo, temos o Reed Richards reunindo o resto da Fundação Futuro. O que a gente tá vendo aqui é o Doutor Destino começando a perder o controle do próprio mundo sem perceber. Só que olha só que legal, enquanto tudo isso tá acontecendo, a gente tem um outro grupo vivendo também uma missão muito importante. Steve Rogers, o Wolverine
Wolverine do Hugh Jackman e o Homem-Aranha de Tobey Maguire conseguem escapar da prisão com a ajuda da Helena. Só que a missão deles não é de ir pra cima do Doutor Destino. Na verdade, eles estão procurando a única pessoa capaz de recuperar o poder que mantém o Battleworld de pé. E é claro que esse alguém seria o Loki. E é justamente essa busca que acaba levando eles pra um dos lugares mais bizarros de todo esse roteiro. E é um negócio tão específico que, pô, eu olho e falo, cara, isso só pode ser real mesmo. Segundo o vazamento, eles chegam em uma versão completamente diferente de Asgard. Esquece aquele reino dourado dos filmes do Thor, deixa isso pra trás. Em Vingadores Guerras Secretas, a gente tem Asgard virando um cassino gigantesco, decadente e completamente dominado pelo Doutor Destino. E o mais doido é quem tá lá dentro: Sylvie, Mobius e Ubi. Praticamente toda essa galera da TVA continua existindo, vivendo essa nova realidade como se aquilo sempre tivesse sido normal. E adivinha aonde o Loki tá? É isso aí. Ele virou o gerente do cassino. Olha que doideira. Só que quando o Steve, o Tobey e o Wolverine começam a contar toda essa realidade pra ele, logicamente o Loki não acredita naquilo. E olha só a ironia, né? O personagem que enganou todo mundo durante todo o MCU agora tá achando que tá sendo enganado, velho. Meu Deus do céu, olha isso, cara, olha o nível. No fim, ele acaba expulsando toda essa galera e todo mundo acha que a missão acabou por ali. Só que quando tudo parece perdido, eles encontram justamente a última pessoa que alguém esperava ver: Tony Stark. É isso aí, você não ouviu errado, eu disse Tony Stark. Só que, ó, esquece aquele Tony Stark confiante e cheio de piadas que a gente conhece. Segundo esse possível roteiro, ele aparece completamente destruído, vivendo naquele cassino e sem praticamente nenhuma lembrança. No começo, ele também não acredita na história deles, mas aos poucos o Steve consegue convencer o Tony e juntos eles finalmente convencem o Loki. Tanto é que foi justamente aqui que eu comecei a bolar uma teoria aqui na minha mente, se liga só. Se o Loki recuperar todo esse poder de novo, será que ele simplesmente volta a ter o papel de guardião das linhas do tempo? Ou será que ele corre o mesmo risco de seguir o caminho do Doutor Destino? Porque uma coisa é fato, galera, esse poder, ele pode corromper qualquer pessoa, não tem como duvidar disso. Beleza, mas deixando essa teoria de lado, vamos continuar com o roteiro, porque agora a gente vai entrar na reta final. Os exércitos de todo o Battleworld marcham até o castelo do Doutor Destino, enquanto o Thor e os Hulks enfrentam o exército de Thors. Sam Wilson lidera a batalha contra as bruxas, os Doombots e o restante das tropas de Victor. Ao mesmo tempo, Reed Richards, Sue Storm, Steve Rogers, Hulk, She-Hulk, os Homens-Aranhas, Wolverine, Sentinela, Loki, Homem de Ferro e Helena enfrentam o próprio Doutor Destino. Só que o resultado dessa batalha final, ela é desastroso, porque o Doutor Destino, gente, ele passa por cima de todo mundo, não sobra ninguém. Nem todos esses heróis juntos conseguem vencer o Doutor Destino. E é aí que a Sue e o Reed tentam uma última tentativa. Em vez de continuar lutando, eles tentam fazer Victor lembrar da família que perdeu. Dizem que o Battleworld nunca vai preencher esse vazio e que toda aquela realidade nasceu da dor que ele carregava. Por um instante, parece que o Doutor Destino ele vai ceder, mas é só por um instante mesmo, isso não rola. O discurso no jutsu não vai rolar com o Doutor Destino, relaxa, galera. O Doutor Destino rejeita tudo aquilo e volta a atacar os heróis com ainda mais força. Só que aconteceu que o Victor, ele acabou não percebendo uma coisa. Enquanto ele está ocupado enfrentando todos os heróis, o verdadeiro plano da resistência está acontecendo em outro lugar. Tobey Maguire, Hugh Jackman e Tony Stark conseguem proteger o Loki tempo suficiente para que ele recupere o seu próprio poder. E é aqui que a gente vê o plano do Doutor Destino desmoronar. Como o Battleworld dependia da energia roubada do Loki para continuar existindo, no momento em que ele recupera esse poder, o Victor perde a maior vantagem que tinha. O Battleworld começa a desaparecer e os universos voltam para esses lugares. E a vitória do Doutor Destino deixa de existir junto com todo esse mundo que ele criou. Loki retorna ao lugar que ocupava antes e ainda encontra tempo suficiente para se despedir do Thor, da Sylvie, do Mobius, do Ubi e de toda a TVA. Depois disso, cada personagem volta para a própria linha do tempo. Deadpool, Wolverine, os X-Men e o Quarteto Fantástico retornam para seus universos, deixando uma grande dúvida sobre o futuro do MCU depois de Guerras Secretas. Mas sinceramente, galera, a parte mais bonita de todo esse roteiro, ela vem agora, no fim de toda a batalha. Segundo esse rascunho, a TVA encontra uma realidade onde Steve Rogers finalmente pode viver ao lado da Peggy Carter e do filho dos dois. Só que antes disso acontecer, o Steve acaba fazendo um pedido. Anos depois, já idoso, ele é levado de volta ao final de Ultimato para entregar o escudo ao Sam Wilson exatamente como a gente viu no filme. Ou seja, aquela cena, ela ainda continua fazendo parte da história. A diferença é que depois de
de se despedir do Sam e do Bucky, o Steve finalmente volta para viver a vida que sempre sonhou ao lado da Peggy. Mas agora, fica aquele aviso importante. Tudo isso surgiu a partir de um possível rascunho distribuído pelo insider Beborn One e republicado pelo perfil The Beyond Reporter e também de outros insiders que têm muita credibilidade. Então, nada disso é oficial de fato, foram informações que vieram desses insiders. Então, vamos tratar tudo isso com bastante cautela, sempre com aquele pezinho atrás, entendeu? Afinal, Vingadores Doomsday ainda não estreou, vai chegar só em dezembro desse ano, e o Vingadores Guerras Secretas ainda vai demorar também um tempinho. Ou seja, muita coisa pode mudar até lá. Mas, diga-se de passagem, gostei bastante do que eu vi. E você? Deixa suas opiniões e também suas teorias sobre esse filme aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!